O Tite vai com força total para conseguir os 3 pontos neste jogo contra o time do Vitória, lá no Barradão. Agora sim, Mengão já em Salvador, onde venceu os 3 últimos jogos por aqui, todos contra o Bahia. Vamos ver o Flamengo, como vendo, o técnico Adenor Bach, o Tite, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, o Alan, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gerson pela direita, o Pedro e o Everton, com o Gerson na direita e não Luiz Araújo. Pode acontecer a Vitória ganhar? Pode, claro. Mas você olha, pô, isso é um time de Série A, pô, é um timaço. Com esse mês de agosto chegando e as 3 competições de forma simultânea, será que o técnico Tite irá priorizar alguma das competições? O Flamengo tem elenco para jogar os três torneios. O Flamengo tem um elenco suficiente para montar times bons, para continuar no Brasileiro lá brigando pelo título, Copa do Brasil e Libertadores. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo vamos acompanhar os bastidores, para este confronto entre Flamengo e Vitória, direto do Barradão, ali em Salvador. E também, claro, vamos acompanhar, a questão do mercado da bola. O Flamengo continua ainda interessado pelo Claudinho. E também, vamos ali falar sobre a prioridade das competições. Tá chegando a hora, de começar a jogar 3 competições. E será que o Tite irá priorizar alguma delas? Então você vai saber tudo isso aqui agora, beleza? Vou pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos acompanhar, como estão os bastidores desse nosso Mengão. Roda aí, produção! Vamos falar do Vitória, do Thiago Carpini, que vai receber o Flamengo. Dá uma olhadinha aí no provável rubro-negro, tá? Na sua tela, Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, William Lepo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Leonaldi, Ricardo Hiller, Mateuzinho e o William Oliveira, o PK e o Alejandro lá no ataque. PK lateral esquerdo. Olha como é que ele vai avançado. Jogar. Bem avançado, vai jogar numa segunda linha o PK. Eu gosto dessa experiência. Provavelmente avança o Mateuzinho. O Ricardo Hiller é volante, o Leonaldi também. Cara, time bem fechado. Mas mexido, o treinador tem que experimentar. Daí depois a chamada Vitória... de Pardal quando não... Exato. Quando não funciona, Ele vai improvisar o William Lepo de zagueiro ali, ó. Então... Pardalizou? Não é que pardalizou. Eu acho que ele não tem elenco, Não tem elenco. Vai se virando, cara. Vai se virando. O Vitória deu uma respirada, mas a gente sabe da dificuldade. O Vitória é candidato a rebaixamento. Fortíssimo candidato. Jogo de rubro-negros. Vamos ver o Flamengo, como vendo, o técnico Adenor Bach, o Tite, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Vinha, o Alan, o De La Cruz e o Arrascaeta, o Gerson pela direita, o Pedro e o Everton, com o Gerson na direita e não Luiz Araújo. Qual é a pegada desse Mengão? Meio campo mais forte? É um time forte, É um time forte. Claro que o Gerson está postado ali, mas eu diria que é mais um 4-4-2 ali. Ainda que ele avance um pouquinho na direita, ele recompõe bem no meio de campo também, O Gerson, para mim, está na seleção do primeiro turno. Está jogando muita bola o Gerson. Muita bola. O Flamengo tem 2 jogos a menos e pode ser campeão. Claro vai torcer para o tropeço do Botafogo. Não, e um dos jogos é contra o Inter, então pode botar uma vitória a mais aí. Não, jogos atrasados. Mas então... sempre a referência é trazer o Inter de uma maneira depreciativa. Tu tá falando, o Flamengo tem 2 jogos a menos na situação atual, um dos jogos contra o Inter, e o Flamengo vai ganhar o jogo. Vambora. Vitória e Flamengo, outro jogo de hoje importante para o Campeonato Brasileiro. Vitória na zona de rebaixamento, o Flamengo brigando pela ponta. Tá aí, esse é o Vitória, Quesada. Arcanjo, Cáceres, todo mundo com 2 nomes, eu não sei o primeiro nome de ninguém. Que era disputou pelo Novo Horizontino no Campeonato Wagner Paulista. Wagner Leonardo, que já tá lá. Lucas Esteves, Leonaldi, Ricardo Hiller. O W ali é de William Oliveira, aí Mateuzinho, Alejandro, aquele que era foi do Atlético, né? Tudo. E o PK. Esse eu gosto desse nome, PK. Por que o cara chama PK?
PK eu sei, mas eu esqueci, sabia? É Paulo alguma coisa e os caras chamam de PK. O time é fraco, gente. O time é fraco. E o Carpini tá lá embaixo. É o último técnico colocado, Carpini. né? Oi, O Vitória não, o último é o Atlético Goianiense. Técnico é o Carpini. O time é fraco. O time é fraco. Vai ter que jogar muito. O que pode e o que não pode, o que sabe e o que não sabe pra bater o Flamengo. O jogo é às 8 da noite. O zagueiro Vini tá fora, né? Ele tá machucado. O Janderson tá suspenso. Praticamente esse é o time. Não tem muita coisa. Gente, com todo respeito, hein? Esse é um time de Série B, hein? Com todo respeito aos jogadores e aos torcedores e à instituição do Vitória. O Vitória que subiu pra Série A tinha que ter se reforçado melhor. O problema é grana, né, senhor? E o Carpini tem um problema aí, ele tem mudado muito o esquema, né? 2 zagueiros, 3 zagueiros, 2 zagueiros, 3 zagueiros. Você muda muito, até o jogador não consegue entender, né? Entendeu? Eu acho que precisa fixar um esquema aí, entendeu? Vamos ver o Flamengo. Esse olha o Flamengo, olha. É brincadeira. Rossi. Varela, Felipe Bruno. Fabrício Bruno, né? Fabrício. Felipe aqui. Léo Pereira e Vinha. Arrascaeta, De La Cruz. O Alan, na verdade, né? Volante. O Alan centralizado. Arrascaeta, De La Cruz e o Gerson. Pedro e Everton. Cebolinha. O Bruno Henrique tá fora, né? O Bruno Henrique tá fora, o Pulgar tá fora. E o Wesley com dores no músculo também. São os 3 desfalques aí. O resto tá todo mundo... Dá uma olhada nisso, gente. Isso é time campeão. Sei lá, é futebol, tudo pode acontecer, a gente sabe muito bem disso, entendeu? O Flamengo, por exemplo, foi eliminado numa primeira fase aí do Mundial lá da FIFA por um time da onde foi que eles perderam? O time do Al-Ali, não foi o Al-Ali? Al-Hilal, né? Al-Hilal, que era do Ramon Dias. Era do Ramon Dias. Ramon Dias, foi eliminado. Pode acontecer o Vitória ganhar? Pode, claro. Mas você olha, pô, isso é um time de Série A, pô, é um timaço. O Vitória, fica aí um puxão de orelhas aí, a direção do Vitória, que não soube se programar, entendeu? Porque a diferença é muito grande, gente. É muito grande. Aí volta naquela discussão lá que a gente teve, né, Sormani? Aí você olha ali, cadê o Gabigol? Não tá nesse time. Aí você olha o Pulgar, tá machucado, não pode jogar. O Bruno Henrique também não fica. O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Aí você vai pra Bruno Henrique. Pô, cadê tem o Davi Luiz. Cadê o Ayrton Lucas? Na tristeza tá o Davi Luiz, que é melhor do que muito zagueiro que tá por aí. Né? O outro Léo, que também não tá aí nessa escalação. Léo Ortiz, Aí Vinha, pô, cadê o Ayrton Lucas? Entendeu? Pô, é muita gente pro técnico. O que eu quero dizer é o seguinte, o Tite não pode reclamar do elenco que tem. Não. Porque é um elenco, pô, que dá pra fazer um trabalho, né? Se você souber dosar ali com um trabalho profissional de fisioterapeuta, fisiologista, essa turma toda que estuda, né, o comportamento do jogador, jogo a jogo, de recuperação, de esforço e tal... Pô, dá pra fazer muita coisa legal e acho que até melhor do que o Flamengo tá fazendo. Porque o Flamengo tem pontuação pra ser campeão, tá na briga, mas tá faltando o jogo mais vistoso do Flamengo, que aí é uma outra coisa, aí eu acho que é mais técnico, né? É o Tite tentar extrair mais coisas legais desse time do Flamengo. Porque assim, o Flamengo joga, eu não sei se é a percepção de vocês, assim, não é um time que encanta, né? Não é. O do Jesus encantava mais. Mas passa pelo Tite resultadista. O Tite sabe ganhar esse negócio aí. O Tite sabe ganhar esse brasileiro. Somar ponto fora de casa. Sabe o que é engraçado? Desde que o Jorge Jesus saiu, não teve nenhum técnico no Flamengo que conseguiu fazer o Flamengo ficar bonito. Isso é verdade. O Renato Gaúcho começou super bem, perde uma final de Libertadores e não ganha nada. O Dorival Júnior foi demitido porque o Flamengo, embora tenha vencido a Libertadores e a Copa do Brasil, não jogava bem. Rogério Ceni ganhou o Campeonato Brasileiro, foi demitido. Perdendo, inclusive, o último jogo. Perdendo o último jogo, não serve. Isso não pode ser. Sampaoli, idem. O Vitor Pereira. Paulo Souza. O Domenech lá, o Domenech lá. Também, não é? Esquecemos mais alguém? É isso aí. Mas vocês acham que o Flamengo não tá jogando bonito mesmo? Não, eu acho até que tá fazendo... Porque assim, tem tanto jogador bom que geralmente... eu acho que pode, não, o que eu tô dizendo... Poderia ter um jogador de jogo mais potencial, né? Num jogo de 90 minutos, a gente fala assim... Nossa, que jogo do Flamengo, né? Sabe a impressão que eu tenho? Que esses caras sabem que eles são tão fortes e tão bons que eles jogam o suficiente pra, né? 70%. Tem jogador que fala isso pra gente. Não, tem jogo que você não precisa jogar 100. Você joga 60, 65, entendeu? O jogador também entra com essa consciência. Bom, enfim, né? Aí o que o Sormani fala, aí no final do ano a gente critica Palmeiras e Flamengo, no final do ano eles ganham alguma coisa, né? Ganham Bate tudo. campeão. Fica tudo com eles. Vitória e Flamengo, Sormani. Flamengo. Você, tô com o Flamengo.
3 pontos, assim, é que quando você olha na tabela, 3 pontos. Sim, assim. E outra coisa, o Flamengo, se quiser bater campeão, ele não pode perder esse jogo. Esse é um jogo que você não pode perder. Você joga no Allianz com o Palmeiras, você pode perder. Esse jogo não pode perder ponto. Até pela situação do Corinthians, até jogando em Itaquera, o Corinthians, você pode perder. Agora, Flamengo e Vitória, volto a dizer, com todo respeito, gente, a diferença é muito grande. Apesar do momento ruim do Fluminense, eu ainda considero que é mais difícil vencer um Fluminense, no caso do Palmeiras, do que o Flamengo passar pelo Vitória. E o Botafogo vencer o São Paulo é muito mais complicado. O jogo mais difícil Eu acho que dá rubro-negro. Aí é o do Botafogo. Eu acho que dá rubro-negro. Você acha que dá rubro-negro? Isso aí é muito fácil você falar. Não, vai dar Vitória. Do Flamengo. E você falou? Cara, eu adoro o Flamengo. Isso aí é uma coisa que... você já jogou lá. Joguei lá, fiz gol. Fiz gol numa peneira. Eu sei disso. Jogou até no gol do Flamengo. Dava o Zico jogando. Menino, molequinho. Os caras chamavam o Arthurzinho ali. Arthur Zico, né? Aí eu falei assim, vou dar um pontapé nesse Arthur Zico. Uns 90, pô. Mas vai dar Vitória. Muito bem. Que vai dar Vitória, tá louco. Ô, Quesada... O Flamengo tem elenco para jogar os três torneios. O Flamengo tem um elenco suficiente para montar times bons, para continuar no Brasileiro lá brigando pelo título, Copa do Brasil e Libertadores. É claro que o Flamengo tem 2 pauladas, né? Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, e a Libertadores vai ter que jogar segunda lá na altitude contra o Bolívar. Né? Então é um desgaste muito grande, mas eu acho que é o time mais preparado para isso. O Palmeiras vem em segundo lugar, na minha visão, também tem uma equipe, um elenco forte, mas com algumas contusões que começa a diminuir o número do elenco de jogadores que podem ser titulares. Né? Eu acho que o São Paulo é aquele que deve priorizar uma das 2 Copas, que eu acho que é o elenco mais curto, assim, de um elenco mais curto, que eu estou dizendo, assim, você sai e você substitui e a qualidade continua a mesma. O São Paulo não tem todos esses jogadores para fazer isso. Inclusive, está sem a dupla de volante titular, né? O Pablo Maia e o Alisson. Então, eu acho que o São Paulo pode priorizar uma Copa ou as 2 Copas. E aí, Rosa? Bom dia, Tirone. Bom dia, Walter Casagrande. Eu vou na linha também um pouco do Casão, mas eu acho que o Palmeiras também deve pensar em priorizar, viu? Essas contusões, né? O Piquerez corre o risco de nem voltar a disputar essa temporada. O Mike machucou agora também, o Murilo machucado. O Abel, a gente sabe que o Abel gosta de trabalhar com o elenco curto. E já tem o Estevão também machucado, a gente não sabe também quando ele volta. O Hendrick já é passado, a gente gosta muito dos palmeirenses, somos saudosistas, né, Tirone? A saudade daquilo que a gente não pôde contar. Vai ser muito difícil o Palmeiras encarar todas essas competições, né? E o São Paulo também. O São Paulo também é um elenco curto, né? Os treinadores gostam dessa história de... E não dá, né, gente? Ontem eu estava com um amigo, jantando com um amigo, e a gente estava fazendo as contas dos jogos desses 3 clubes, né? E também dos 4, né? Curiosamente, né? O Botafogo também. Tirone, é muito jogo, hein? São muitos jogos pesados, né? Pode acontecer, chegar em agosto, tem time que vai ter time que vai disputar só o Brasileiro. Corre o risco de times grandes como o São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, correm o risco de chegar em agosto, só final de agosto, começo de setembro, só tendo o Brasileiro para disputar até o final do ano. Pois essa é a questão, de fato, é um agosto tão maluco que pode chegar aí no comecinho de setembro e já ter time com uma frente só, e porque o bicho vai pegar. Então vocês deem aí seus votos, vamos ver como é que tá parcial da enquete por enquanto aqui. São Paulo disparado na frente. Quem deve priorizar as Copas? São Paulo, 68%, Palmeiras, 10%, Flamengo, 11% e Botafogo, 11%. Eu não sei se o Flamengo vai priorizar as Copas, porque afinal tem um elenco muito bom. Porém, tem problemas para o jogo, para esses próximos jogos aí, a começar hoje para o jogo contra o Vitória. O Flamengo vai encarar o Vitória no Barradão, como eu falei, trabalha para ter força máxima nas Copas, já que na semana que vem já tem o Palmeiras pela frente pela Copa do Brasil. E depois enfrenta o Bolívar na Libertadores. Hoje o time enfrenta o Vitória, como eu falei, não vai ter o Pulgar, o Wesley e o Bruno Henrique. Essa é a situação
do Flamengo. O Wesley e o Pulgar preocupam menos, o Bruno Henrique tem uma contusão mais séria. Mas como disse o Casão, né, Casão? Tem elenco, mas tá de olho aí para tentar chegar forte, a reportagem da Luísa Sá aqui, para chegar minimamente com um elenco razoável nessa maratona. Então, o elenco do Flamengo é muito qualificado, né, tecnicamente. É uma equipe que, por exemplo, não vai jogar Bruno Henrique, você tem o Everton Cebolinha. Lá no jogo Wesley tem o Varela, né? Não joga Pulgar, ele pode colocar o Léo Ortiz, como ele estava fazendo, de volante e tudo mais. Então o Flamengo tem reposição à altura do seu elenco. Só que isso aí é tudo teórico, né? Você tem que ver no campo se isso aí vai funcionar. Se as alterações vão continuar dando o mesmo rendimento para o time, que na realidade não está rendendo bem, né? O Flamengo não vem jogando bem. Mas o Flamengo tem equipe para disputar os 3 torneios. Você estava falando dos jogos e tal, veio na minha cabeça o seguinte: o Palmeiras ele é assim, ele corre risco de sair de 2 Copas, né? Porque vai jogar 2 jogos difíceis, né? 2 com o Botafogo na Libertadores e 2 com o Flamengo. Mas também ele pode abrir caminho para ele mesmo seguir adiante nas Copas, inclusive no Campeonato Brasileiro. Porque se ele consegue eliminar os 2, dá um abatimento, né? Dá aquela queda emocional, tanto em um como no outro, para dar continuidade, para reentrar no ânimo, para dar continuidade da temporada. E o Palmeiras pode ficar fora dos dois torneios e jogar só brasileiro também, né? O Palmeiras é aquele que corre mais riscos, né, de ficar só com o brasileiro, mas também é aquele que pode abrir a estrada todinha para ele, né, para ele mesmo seguir adiante nas 3 competições. Ô Rosa, esse negócio que o Casão tá falando é interessante, né? Porque o time, seja ele qual for, o Flamengo, o Botafogo, o São Paulo, o Palmeiras, o time que passar dessa arrebentação desse mês vai seguir na competição com a moral lá em cima. Aí, pensa, o Botafogo passa, o Palmeiras passa pelo Botafogo e pelo Flamengo. Imagina o tamanho que fica o Palmeiras depois. Ou o contrário, o Flamengo. O Flamengo vai lá e passa bem pelo Palmeiras e avança na Libertadores. Imagina a moral que esses times vão chegar depois, né? Trazendo para aquela analogia da Fórmula 1, né? Passando esse agosto terrível aí que vai ser... Terrível não, gostoso, né? Porque vão ser jogos e mais jogos gostosos de assistir, né? Aí vai ficar com o tanque cheio, né? Na reta ali, e o que foi que aconteceu ano passado, né? Lembra? O Palmeiras acabou sendo eliminado pelo São Paulo, né? Na Copa do Brasil, se eu não me falha a memória, né? Tino, você me ajuda aí. Depois caiu, só que isso eram meses diferentes, né? Caiu depois contra o Boca Juniors, e aí ficou aquela crise, aquela coisa toda, 10, 12 pontos atrás do Botafogo, e aí teve aquela arrancada e ganhou o título. Talvez é uma lição que ficou para esse elenco de priorizar jogo a jogo, como eles gostam de dizer, e sim, pegar moral, pegar confiança. Eu, particularmente, a gente tem que ser realista. Eu acho muito difícil, pelos jogos que tem, pela desgaste que emocionante. Talvez o maior desgaste que eu vejo eles falando é o desgaste emocional, né? De você jogo a jogo, ter que jogos decisivos, lá e cá, você não tem tempo muito de recuperação. A gente vai falar assim, teve aquela discussão, né, Casagrande, lá no fim de papo, a gente falava, fisicamente, quem tem mais tempo de descanso, enfim. Eu acho muito complicado que uns times desses consigam sobreviver às 3 competições, mas vamos ver, realmente, se acontecer, vai ficar com o tanque cheio, Tirone. O outro lado da... Tirone, só uma coisinha. Assim, o time que passar fica tão empolgado, tão animado, tão motivado, que não vem cansaço. Aí que tá o detalhe. O cansaço vem para quem perde. Quem é eliminado é que fala, também jogamos um jogo atrás do outro, não deu tempo para descansar. Mentalmente a gente ficou desgastado, mas quem ganha fica grandão. Por exemplo, o Palmeiras ou o Flamengo, um dos dois elimina o outro, os jogadores do time que ganhou, eles querem continuar jogando, porque eles ficam empolgados.
É assim, motiva muito quando você vence grandes jogos. Aí você quer mais treinar, você quer jogar, tem que ter jogo amanhã e tal. O desgaste vem para aquele que perde, a motivação cai. Aí é difícil mesmo o time entrar no negócio. Obviamente, um clube como o Flamengo, torcedor toda a janela, imagina que possa vir, de repente, Lionel Messi, sei lá, pintar um cara desse tamanho assim. Mas o Claudinho é um nome, acho que tem sido bastante falado. É o grande foco do Flamengo, o Claudinho. Não. E o Flamengo, de fato, até agora nada, né? Vitor, eu sei que a Monique precisa sair, não tem problema. Agora, o mordedor de virilha precisa falar com a pessoa certa, cara. Não pode errar, né? Ele achou que tava falando com um, era outro, cara. Hein, Monique? Não, então, olhando para o horizonte, fica difícil a gente dizer assim, o Flamengo está perto de anunciar um reforço. Isso não tem nesse momento. O Flamengo começou a janela ali negociando com o Marcos Antônio. Parece, ao que tudo indica, que o Flamengo estava acertado com o jogador, mas não com o Alazzo. E aí o São Paulo conversou com o Alazzo, se acertou, e o Flamengo acabou perdendo o Marcos Antônio. Os outros dois nomes são o Claudinho e Paquetá. Se você colocar numa balança, óbvio que vai se dizer que o foco principal é o Paquetá, ou que, olhando o Paquetá, seria a grande contratação da janela. Só que é uma negociação absolutamente complexa que não está nem perto de se desenrolar. Então, nesse momento, acredito que a maior energia esteja no Claudinho. O Flamengo já tem um acerto com o jogador, mas não consegue avançar com o Zenit. Inicialmente tinha feito uma proposta ali de 15 milhões de euros, que é a mesma proposta que fez na última janela. O Zenit não acertou. O Flamengo subiu a proposta, chegou aos 18 milhões de euros, acertou que seria parcelado, e na hora de vir a resposta final, o Zenit simplesmente não respondeu. O Claudinho não foi relacionado para o jogo do último fim de semana pelo Campeonato Russo, então existe ali uma possibilidade do jogador também tentar ajudar nessa negociação. O próprio presidente Rodolfo Landim disse que entende que o Claudinho parece não estar feliz na Rússia, o clube dele não pode jogar competições internacionais por conta da punição lá envolvendo a questão da guerra. Enfim, então o Flamengo conta, né, com essa boa vontade, com essa energia do jogador e do staff dele também, mas precisa de uma resposta do Zenit, e nesse momento essa resposta... Mas estão falando com a pessoa certa, Monique? Acharam o presidente? A pessoa certa até estão falando, só não sei se não estão confundindo com uma outra pessoa. Ok. Mas é a pessoa certa, pelo menos. E a situação é essa. Então, Vitor, é o que você falou. O torcedor criou uma grande expectativa, porque o sarrafo está lá no alto, pelo poderio econômico do Flamengo, pelas últimas janelas que fez o Flamengo. Só que nesse momento, eu sei, muita gente até manda mensagem na rede social, fala, vocês querem criar crise, porque o elenco é muito bom, porque não sei o quê, pipipi. A janela só fecha dia 2, realmente, só fecha dia 2 de setembro. Tem um bom tempo até lá, mas a realidade de momento é que a gente não vê o Flamengo perto de falar, olha, anunciou um reforço, isso nesse momento não tem. Boa, obrigado, viu, Monique Danello? Bom dia pra você, valeu pelas informações aqui, atualizando aí pro torcedor do Flamengo, que tá nessa expectativa aí de ver alguns outros reforços. Eu acho, cara, que se você... telefone, alô, Wallace, tudo bem? Tudo bem, você? E é o Vitor Sérgio. Pô, isso não existe, cara. Isso não existe. Ele tá indignado, né? Eu acho que assim, tem uma... É óbvio, né? A janela ainda tem muito tempo, mais de um mês de janela para se contratar e etc. Mas eu vejo os principais adversários do Flamengo por títulos, Botafogo, Palmeiras, acho que no Campeonato Brasileiro não o Atlético Mineiro, mas se você olhar a Copa Libertadores... O São Paulo também. O São Paulo também, você vê não só contratações, eu acho que são contratações que atacam problemas que o time tem. Problemas, deficiências que o elenco, os respectivos elencos têm. Acho que todos esses, né? São Paulo acabou de atacar uma com o Marcos Antônio, a ausência que vai ter do Alisson. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson. O Galo, Bernard, Lianco, Júnior Alonso. O Botafogo trouxe o Almada. Enfim, a gente vê, Alan também. O Flamengo tem uma grande questão que é no seu primeiro volante. O melhor primeiro volante do Flamengo na temporada de 2024 foi um zagueiro improvisado. Foi o Léo Ortiz durante a parada da Copa América. E como característica... o Léo Ortiz me respondeu, Vitor Sérgio. Vai, eu vou falar, vai lá. Como característica, acho que nem o Pulgar, nem o Alan fazem o que os times do Tite como padrão têm. Um primeiro volante. De cara, o Léo Ortiz é esse jogador. Então eu acho que o Flamengo precisará
atacar principalmente essa questão. Lateral direito eu também acho que é um problema, mas principalmente o Flamengo não tem no seu elenco, quer dizer, um zagueiro improvisado, um jogador que faça uma função. Essa deveria ser uma prioridade máxima para a diretoria do Flamengo. É isso, VS? O foco deve ser Claudinho ou você iria, de repente, numa outra alternativa? Porque é o que o Wallace falou, cara. De repente, a função de volante é a função que necessite mais, ou de repente, lateral direito e tal. Caras que não são unânimes nas suas posições. Eu concordo totalmente. Falei sobre isso no prorrogação de sábado. Já tinha falado aqui no De Placa, né? Assim, contratar e buscar, fazer esse esforço danado por Claudinho ou Paquetá, e o Paquetá ainda tem a questão da loucura que é você contratar um jogador que pode ser suspenso por longos períodos daqui a algum tempo, eu acho que não é a necessidade do Flamengo hoje. Acho que não é. Acho que o Flamengo precisa de um volante, de fato, que faça uma proteção à zaga. O Pulgar vive uma fase horrível. O Alan, acho que não é o jogador para fazer o que o Tite quer. Acho que o Alan tem sido muito frágil na marcação. Historicamente, o Tite sempre jogou com um volante com a capacidade maior de marcação, seja o Ralf lá de trás, que acho que hoje o Ralf, não estou pedindo algum jogador igual ao Ralf, acho que hoje não cabe mais, mas a capacidade dele de marcar, depois foi o Casimiro na seleção e tudo. Então, assim, acho que o Tite precisa disso. E lateral direito é uma preocupação muito maior, né? Acho que o Wesley é muito inconstante, o Varela é muito inconstante, o Varela ainda tem convocação, vai ser convocado sempre. Então, assim, acho que são coisas mais urgentes hoje do que ir buscar o Claudinho e ir buscar o Paquetá. Então tá aí, né, meus amigos? Você viu aí, né, a galera comentando, né, sobre esse assunto, o mercado da bola no Flamengo, né, que tá longe ainda de se resolver. Até o momento o Flamengo ainda não fez nenhuma contratação, né? O Botafogo já contratou, o Palmeiras, o próprio Bahia, o São Paulo agora anunciando o Marcos Antônio, né? Todos os times aí se movimentando, mas o Flamengo até esse momento ainda não foi buscar, né, um jogador ali no mercado, nem de peso, nem sem peso, né? Ou seja, não foi jogador ali nem a nível Claudinho e Paquetá e muito menos a nível Marcos Antônio, né? Não desmerecendo o Marcos Antônio, mas sabemos, né, que Paquetá e Claudinho é outra prateleira. Então, assim, fica complicado, né, se pensar ali em como o Tite vai montar esse elenco para agora esses confrontos que já vão acontecer agora, a partir do dia 31, né? A partir do último dia aqui do mês de julho, teremos o confronto contra o Palmeiras. Parceiro, mata-mata, né? E aí já na semana seguinte começa o batidão. Palmeiras de novo, aí tem Botafogo, São Paulo, e aí Bolívar, né? Tem todos esses jogos pesados pela frente e que tudo indica que o Flamengo vai sem reforços para esses confrontos. Isso graças à diretoria, né, que nós temos, que infelizmente, né, parece que está dormindo aí no mercado. Beleza, meus amigos? Mas eu queria perguntar a você, o que você pensa sobre isso? Coloca aí nos comentários. Vou deixar aqui os créditos pro Placar TV, pro canal De Placa, pro All Sport e também Band Esporte. Tranquilo? Todos os créditos devidamente deixados aqui. Valeu, vou pedir a você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like, é muito importante. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Daqui a pouco eu trago mais novidades pra vocês, hein? Fui, nação!